tá? Então vamos lá, Daniel capítulo 6, eu vou estar lendo versículo por versículo, mas antes eu até anotei aqui, eu estava dando uma estudada, e eu vi que o livro de Daniel ele é dividido em duas partes. O livro de Daniel ele é dividido em duas partes, histórica e profética. Do capítulo 1 ao capítulo 6 é mais histórico. Tem o capítulo 2 ali que tem uma parte profética, que é a parte da estátua que a gente estudou, né? Do sonho de Nabucodonosor, da estátua com a cabeça de ouro, os peitos de prata, a cintura de bronze, as pernas de ferro e o pé ferro e barro. Quem lembra, quem veio no estudo vai lembrar desse estudo, tá? Então era aquela parte ali, o capítulo 2 foi profético, tá? Alguma parte ali foi profética. Mas do 1 ao 6 conta mais a história de como Daniel e seus companheiros chegaram na Babilônia, a história de como eles não se contaminaram com o manjar do rei, a história de como Daniel conseguiu interpretou o sonho do rei Nabucodonosor, a história de Sadraque, Mesaque e Abednego, Ananias, Misael e Azarias, como eles foram livrados ali da fornalha de Forgadém. Então conta mais a história. E a partir do capítulo 7, eu não sei quem vai dar o próximo estudo, a partir do capítulo 7 já vai ser mais profecias, tá? As profecias que Daniel teve. Então é importante a gente separar isso, porque a gente tem que saber o que é história e o que é profético. O que aconteceu antes e o que está ainda para acontecer, o que vem acontecendo no decorrer da história. Eu até botei uma colinha lá no grupo ontem para quem leu, tá? Vamos lá, capítulo 6 de Daniel, versículo 1. Diz assim, ó. E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta para que o reino não sofresse dano. Olha só que interessante. Se a gente parar para analisar não só a história bíblica, mas a história mesmo, quando um rei toma um poder, o que ele quer fazer? Ele quer tirar todo aquele que estava no poder antes, ele quer acabar com tudo. O certo, se a gente ler aqui na Bíblia mesmo, quando Davi tomou conta de tudo, o que aconteceu? Matou toda a família do outro rei que tinha, mata tudo, acaba com tudo. Por quê? Para não ter perigo depois de alguns deles se revoltarem, alguns daqueles que já estavam no poder se revoltar contra o rei e tentar matar o rei. Então era de costume matar todas as pessoas que estavam no poder antes. Mas é interessante que aqui quando Dário, os Medo-Persas, eles tomam o poder, a Bíblia vai dizer que Daniel continuou como um dos 3 principais ali, tá? Do poder. Olha só, um dos 3 príncipes. Olha só, e pareceu bem Dário constituir sobre o reino 120 presidentes. Ou seja, ele espalhou 120 pessoas ali da sua confiança. E sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um. Ou seja, Daniel continuou ali no poder. E o interessante, sabe por que Daniel continuou no poder, irmão? Porque Daniel era diferente. O Daniel, se a gente for ver, quando Deus deu ali sabedoria, inteligência, para Daniel, ele deu um espírito diferente. E Daniel, a Bíblia vai dizer aqui que Daniel tinha um espírito de excelência. Tudo que Daniel fazia, ele fazia com excelência. Era perfeito, ele fazia ali, ó, dava o melhor de si. Isso é muito importante a gente saber. Aí, versículo 3 diz assim, ó. Então, o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino. Olha só, por causa de Daniel ser um homem que tudo que ele fazia com excelência, ele dava o melhor de si, tá? Ele era correto. Ele falou assim, poxa, esse homem é diferente. Eu vou botar ele sobre todos os outros. Ele está entre os 3 presidentes, mas eu vou colocar ele acima desses outros presidentes também. Ele vai ser o principal de todos. Aí o versículo 4, ó. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma,
porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Tá vendo como Daniel, irmão, é um exemplo para nós cristãos. Ele é um exemplo. Ele é um homem reto, íntegro, tudo que fazia com toda excelência, tá? Ele fazia com toda a sua vontade, ele dava o melhor de si, tá? Daniel era um homem que eu olhava assim e falava assim, esse cara não tem erro nenhum, não? Pô, vamos procurar um erro. Olha só, eles procuraram, irmão. Não foi assim, olhou, Daniel, cara bom. Não, eles procuraram erro. Eles procuraram algo para acusar Daniel. Eles ficaram ali, vamos procurar alguma coisa, a gente tem que dar um jeito de derrubar esse cara. Esse cara não vai ficar acima da gente, não. A inveja, irmão, inveja. Aí começaram ali a procurar e não acharam erro nenhum, nem vício, nem culpa. Agora eu estava analisando, será que se alguém procurasse em nós, falasse assim, vamos procurar o senhor Leonardo, algo para acusar aí, será que acharia? Ai, com certeza. E se não tiver, também acha. Com certeza. Né? Se não tiver, Se não tiver, inventa, porque a inveja é terrível, né? Então... Mas achar vai achar, mas não é o certo. A gente tem que procurar, tipo assim, andar na direção certa, fazer o que é certo. Igual eu costumo dizer, tem muita gente que não peca assim, não pratica o pecado, mas se esquece que a omissão também é um pecado. Pecado de omissão é aquilo que eu posso fazer e não faço. Aquilo que eu vejo de errado e não estou nem aí, não é comigo. Isso é omissão, entendeu? Então esse é um pecado também, é um erro também que a gente comete. Mas o que eu quero trazer é que a gente tem que procurar exemplos. Se não achar na vida real, acha na Bíblia, tem vários exemplos. Eu acho o exemplo de Daniel um ótimo homem. Eu acho Josué incrível, um exemplo a seguir, tá? Então, de superação. Então, a gente tem que procurar esses exemplos. A gente vai ser perfeito? Não, porque se a gente for perfeito, Deus vai arrebatar a gente. Entendeu? Mas procurar o estatuto de homem e mulher perfeita diante de Deus. A gente tem que procurar todos os dias. E aqui eles procuraram o erro de Daniel e não conseguiram. Aí vamos continuar lendo aqui. O 5. Então esses homens disseram, nunca acharemos ocasião alguma contra esse Daniel, se não a procurarmos contra ele, na onde? Na lei do Senhor Deus. Olha só. E então, ao versículo 6, então esses príncipes e presidentes foram junto ao rei e disseram-lhe assim, ó rei Dário, vive eternamente. Espera aí, vou parar aqui. Eles viram que não tinha como acusar Daniel. Eles viram que não tinha como. Procuraram, não acharam, eles falaram, não tem jeito. A gente vai ter que arrumar algum jeito aí. Vamos procurar na lei do Deus dele. Também eles analisaram e não acharam nada, porque Daniel era fiel a Deus. Aí o que eles fizeram? Criaram um problema. Criaram a culpa para Daniel. Eles falaram, não vamos achar, nós temos que dar um jeito. A inveja, irmão, o que eu sempre falo, a inveja é pior que macumba. Ela mata, destrói, ela faz tudo. Então, o que eles fizeram? Vamos criar alguma coisa para derrubar Daniel. Aí eles foram lá no rei, como eu acabei de ler, versículo 6. Então, esses príncipes e presidentes foram junto ao rei e disseram-lhe assim, ó rei Dário, vive eternamente. Versículo 7. Todos os príncipes do reino, olha só, irmão. Todos os príncipes do reino, os prefeitos, os presidentes, capitães e governadores tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme este mandamento, que qualquer por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer deus ou qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Peraí, eles falaram que todos os prefeitos, todos os presidentes, capitães, mas Daniel estava aqui? Daniel não estava nem sabendo disso. Olha só, aí já começou o que é a mentira. Satanás, quando ele não arruma coisa para nos acusar, quando ele não acha o que nos acusar, ele começa a inventar mentiras contra mim e contra você. Isso é coisa de Satanás, tu não pode se surpreender com isso não. Ele é o pai da mentira, a Bíblia fala que ele é o pai da mentira. Entendeu? Por isso que eu falo, os praticantes da mentira, irmão, são considerados filhos de Satanás. Entendeu? A mentira, não existe mentirinha do bem. Não existe mentirinha do bem. Mentira é mentira. Entendeu? Aí o que acontece?
eles começaram a inventar uma mentira. Todos nós nos reunimos, prefeitos, presidentes, governadores, capitões. Nós se reunimos, ó rei Dário, e achamos uma coisa muito boa para o senhor. Em 30 dias, a gente achou melhor que ninguém se curve a nenhum outro Deus, a nenhum outro homem, que faça petição somente a ti, rei. Todos nós chegamos a um conselho e achamos isso muito bom. O rei, interessante. Gostei disso. Todo mundo, nossa, se achando, né? E o que acontece? Levantando o ego do rei. E o rei foi lá, o quê? E assinou o decreto. Vamos ler o versículo 8? Agora, pois, ó rei, confirme o edito e assina a escritura, para que não seja mudada conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Olha só, era uma lei, irmão. O inimigo ele é tão astuto que isso que o rei estava assinando aqui não podia ser revogado, nem pelo próprio rei, tá? Ninguém podia revogar. Então, para que não possa revogar, por esta causa o rei Dário assinou esta escritura e edito. Aí olha só que interessante o versículo 10, irmão. Daniel, pois, quando soube, agora que Daniel ficou sabendo, olha só, a mentira lá em cima, e aqui Daniel ficou sabendo agora. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Daniel, quando soube, irmão, eu acho que, vou me botar nessa posição de Daniel, se eu sei, estou falando se eu sei que tem um edito, falar assim, ninguém pode orar a Deus em público, ninguém, com certeza eu fecharia a porta da minha casa, a minha janela, entraria no meu quarto, ficava ali, escondidinho orando, porque minha vida está em jogo, só que Daniel não. Daniel antes, ele já orava, o quarto dele tinha uma janela, uma porta, aquela janela porta, igual aquela dali assim, que abria assim, virado para Jerusalém. E todos os dias era costume dele orar 3 vezes ao dia, ele saía ali e orar ali, olhando para Jerusalém. E isso tem um estudo interessante que eu estava lendo lá, que eles oravam em direção a Jerusalém por alguns motivos. Primeiro, porque é a cidade santa, é onde vieram, eles oravam por Jerusalém. Segundo, era porque lá era feito o sacrifício, tá? Sacrifício 9 da manhã e 3 da tarde, que era o sacrifício pelos pecados. Então, quando eles oravam nesse horário, olhando para Jerusalém, era para que aquele sacrifício também fosse para perdoar os pecados deles também, tá? Então, tem um estudo bacana sobre isso também, mas não é o caso aqui. E Daniel, quando soube, ele pega, vai lá, abre a porta, a janela do seu quarto, se ajoelha, começa a orar, como era feito sempre, como ele sempre fazia. Ele não se deixou intimidar pelo aquele decreto. Ele não se deixou intimidar pela armação daquelas pessoas ruins que estavam ao redor dele. Interessante, irmão, que a gente tem que ser assim, sabia? A gente não pode se deixar intimidar pelos ataques de Satanás contra a nossa vida. Porque muitas das vezes a gente começa a buscar a Deus e o que vai acontecer? O inimigo ele vai tentar, irmão. Vai tentar te parar de qualquer maneira. Ele vai ver que tu está buscando, que tu está orando, que tu está jejuando, que tu está vindo na escola bíblica dominical. Ele vai tentar de qualquer maneira te parar. Mas aí a gente tem que fazer igual Daniel. Não podemos o quê? Deixar que as astutas do inimigo venham atrapalhar a nossa devoção a Deus. Continuar. Tá ruim? Eu vou lá. Satanás, tu é safado, né? Tá querendo que eu pare, né? Mas não vou parar, não. Eu vou lá. Vou ir. E tem que ir, mano. Vem pra igreja, vem buscar mesmo, entendeu? Porque, como eu falei no estudo do capítulo 2 das estátuas, quando eu falo do pé de ferro com barro, a gente é o ponto fraco de Satanás, sabia? Nós somos o ponto fraco do inimigo. Porque, através de nossas vidas, o inimigo ele vai ser lançado num lago de fogo ardente, entendeu? Ele já sabe que o fim dele está decretado. Então ele tenta de qualquer maneira nos derrubar. Desde a fundação do mundo, Satanás ele tenta acabar com a criação de Deus, que é o homem e a mulher.
Ele tenta, de qualquer maneira, destruir a criação do Senhor. Mas ele já perdeu em nome de Jesus. De Jesus. E Daniel, ele continua ali orando. E quando, olha só o que o versículo 11 diz. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram e disseram ao rei, no tocante ao seu mandamento real, porventura não assinaste o edito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse, estas palavras certas, conforme a lei dos medos e persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram diante do rei, Daniel, que é dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes 3 vezes ao dia faz a sua oração. Olha só, interessante, irmão, que o rei assina o edito, mas o rei deixa para lá. Mas os caras, os presidentes ali, tá, que estavam procurando a ocasião contra Daniel, eles ficaram, depois que o edito foi assinado, eles ficaram lá de tocar, só vigiando. Só vigiando, falando, ele vai orar. Eu sei que ele vai orar a tal hora, a gente já vem observando, ele vai orar a tal hora. E quando eles veem Daniel orando, eles vão correndo lá no rei e vai acusar Daniel. Falar, ó, rei, lembra que o senhor assinou o edito? Lembra aquele edito que o senhor proclamou aí, que o senhor assinou lá, que não pode ser revogado de maneira alguma? Olha só, ele já começa jogando a responsabilidade para cima do rei. Aquele edito que o senhor assinou, que não pode ser revogado, que nenhum homem faça oração a nenhum outro Deus, que nenhum homem faça petição a nenhum outro homem, a não ser a ti, ó rei. Tal. O rei falou, não, essas palavras são verdadeiras, realmente eu assinei esse decreto. Então, rei, aquele Daniel que foi tirado lá de Judá, que veio trago lá de Judá, esse não faz caso de ti, rei. Ele continua orando a seu Deus como de costume. Faz orações 3 vezes ao dia, como de costume. Olha o versículo 14. Ouvindo então o rei o negócio, ficou muito penalizado. E a favor de Daniel, propôs dentro do seu coração livrá-lo. E até o pôr do sol trabalhou por salvá-lo. Olha só que interessante. Agora a ficha do rei cai. Porque o rei gostava de Daniel. Tanto que ele estava querendo botar Daniel sobre todos os maiorais ali, da província ali, tá? Dos medos e persas ali. Então ele queria botar Daniel sobre todos. Quando o rei ficou sabendo, aqui a ficha do rei caiu. Quando eles falaram, ó, Daniel lá, ó, ele continuou orando ao Deus dele. E o rei Dário, ele sabia que Daniel servia um Deus vivo, um Deus, único Deus, e que Daniel fazia suas orações. O rei Dário sabia. Só que na hora, tá, o ego, tá, ele deixou o ego ser maior que tudo, e ele não percebeu que aquilo era uma armação, que Daniel jamais concordaria em adorar um homem ou a qualquer outro Deus a não ser o Deus dele. Então, quando aqui o rei, eles chegam para acusar Daniel, o rei ouvindo isso, ele fica, putz, o que eu fiz? O que eu fiz? Agora Daniel vai ser jogado na cova dos leões. Aí ele ficou triste, ficou penalizado, se sentindo culpado por aquilo, porque ele sabia que Daniel não faria aquilo, e depois disso ele propôs em seu coração livrar Daniel. Até o pôr do sol trabalhou por salvá-lo. Então, ó, versículo 15. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram ao rei, sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou ordenança que o rei determine se pode mudar. Então, versículo 16. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova. E o rei selou com seu anel e com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Olha só, o rei tentou, irmão. Tentou de qualquer maneira, tentou ali conversar. Aí os caras falaram, não, essa lei não pode ser revogada não, rei. Se eu revogar, o senhor está quebrando aí, tá? Uma coisa antiga, não pode. E ele tentou. Quando ele viu que não tinha jeito, ele foi lá e falou, então tá, vamos lançar Daniel.
Só que antes de Daniel ser lançado ali, quando Daniel estava sendo lançado na cova do leão, ele falou para Daniel que o teu Deus, a quem tu serve continuamente, olha só, ele sabia que Daniel servia a Deus, era fiel a Deus, tá? Ele sabia que Daniel fazia as petições a Deus. Ele falou, a quem tu serve continuamente, possa te livrar. Possa te livrar. Aí, o que aconteceu? Foi lá, Daniel foi lançado, foi colocado lá a pedra, tampou, ele selou com o seu anel, tá? Com o anel dos grandes, foi lá, não pode ser aberto durante 24 horas, vamos dizer assim. E Daniel foi lançado lá. E aqui no versículo seguinte, ó, vai dizer, então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. O rei ficou muito se sentindo culpado. É igual quando a gente faz algo de errado, e a gente começa a se sentir culpado, a gente nem come direito. O rei estava desse jeito. Ele nem dormiu, ele dormiu, por causa da culpa que ele estava sentindo. Porque ele sabia que era um homem inocente que foi lançado na cova dos leões, e a culpa era dele, porque ele não vigiou, tá? Ele não vigiou, ele deixou a soberba falar mais alto. Então, o que acontece? Ele ficou lá, jejuou, não deixou trazer instrumento de música. A Bíblia, igual a gente acabou de ler, o sono fugiu dele. E o interessante é que, pela manhã cedo, a gente vai continuar lendo aqui, eu estou lendo versículo por versículo, pra gente, porque é uma história muito linda. E não é complicada se a gente parar para ler direitinho. Ó, versículo 19, ó. E pela manhã cedo, se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. Ou seja, ele não tinha fé em Deus, né? Ele sabia que Daniel servia um Deus e tal, mas ele não cria no Deus de Daniel. E ele chegou lá com voz triste. Por que com voz triste? Ele não tinha esperança de que Daniel estaria vivo. Para ele, falou, essa hora Daniel, os leões já devoraram Daniel. Aí ele falou assim, Daniel, servo do Deus vivo, dá-se-ia caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serve, tenha podido livrar-te dos leões? Olha só, ele fez com a voz triste. Aí, ó, 21. Então Daniel falou ao rei, ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Olha só que interessante, irmão. Toda a Bíblia vai dizer, né, irmão, que um dos ensinamentos que eu aprendo no livro de Daniel que quando Jesus falou assim, no mundo tereis o quê? Aflições. No mundo tereis aflições. Mas não tenham medo, eu venci o mundo, Jesus falando. Eu venci o mundo. Não tenho medo. Então, isso quebra totalmente as pregações que estão tendo hoje. A teologia da prosperidade. Venha para aqui, nossa igreja, você vai ser feliz. Você vai ter isso, você vai ter aquilo. Vai ser tudo de bom, tudo maravilhoso. Tá? As igrejas, a maioria das igrejas que estão lotadas hoje, prega a teologia da prosperidade. Isso é antibíblico, irmão. Você tem que entender que isso é antibíblico. Jesus não te prometeu que você seguindo ele seria um mar de rosa. Muito pelo contrário, ele falou, pegue a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Pegue a cruz, irmão. Tu acha que carregar uma cruz é leve, é facinho, né? Não, ontem eu estava vendo um videozinho lá, que eles falam lá do lençol que cobriu Jesus e tal. Aí apareceu lá meio que a imagem de Jesus lá. Aí eles fizeram uma réplica em 3D, do tamanho certinho que tá no lençol. Aí nessa réplica, eles acharam, aí nesse lençol eles acharam DNA, tá? AB, um negócio assim, tá? Acharam flores, resíduos de flores que só existe lá em Jerusalém e tal, para provar que realmente era o lençol que cobriu Jesus, né? Depois da sua morte. E eles fizeram a réplica. E o interessante é que acharam 150 golpes que foi dado em Jesus e 250 feridas no corpo de Jesus. Vamos botar assim, se realmente for de Cristo aquilo. Só que, como eles estavam falando, os estudos estavam falando, que não era de costume quem ia ser crucificado ser maltratado antes, ou seja, ser chicoteado, apanhar, não era costume. Isso aconteceu só com Cristo, entendeu? Então, por isso que eles afirmam ser de Cristo aquele lençol. Não tem provas direito, eu prefiro ficar na minha, tá? Sobre isso, minha opinião,
Mas o interessante, 150 golpes, 250 feridas, que eles conseguiram achar ali. E eles fizeram a moldura, irmão, de Cristo, e ficou bem legal, tipo um corpo mesmo do tamanho certo, como era Jesus, de acordo com o lençol rosto. Irmão, era tanta ferida que tu olhar para aquilo, sabendo que aquilo é um boneco, já te dá uma angústia, já te bate uma tristeza. Aquelas feridas rasgadas, aonde foi furado com a lança, assim, ó, aquela ferida profunda. Irmão, nosso Senhor sofreu demais, irmão. Sofreu demais, demais para nós hoje só reclamarmos, só reclamarmos, só reclamarmos. Nossa, eu fico indignado quando eu vejo aquilo e quando eu lembro que eu reclamei disso, eu reclamei daquilo, eu falo, meu Deus, me perdoa. Me perdoa, porque o Senhor sofreu tanto por mim e eu, às vezes, não sou digno, né? Não sou digno do sofrimento de Cristo. Mas Ele sofreu, padeceu por nós. Mas para a honra e glória do Senhor, o terceiro dia Ele ressuscitou e hoje Ele vive para todo sempre. Esse é o nosso Deus, irmão. Depois é interessante, vou até botar lá no grupo para vocês verem lá depois o vídeo lá, para você estar dando uma olhada. E eu até me perdi aqui, meu Deus. Vamos lá. E o que acontece? No mundo tereis aflições, as prosperidades, irmão. Fuja da teologia da prosperidade, tá? Porque o Senhor, Ele nunca falou que a caminhada seria maravilhosa. Seria só ganhar, receber, nada disso. Ele falou que teríamos aflições, mas que no final da caminhada seríamos felizes. No decorrer da caminhada, nós vamos ter luta, vamos ter batalha, nós vamos vencer, porque Cristo Ele vai estar com a gente, tá? Mas a gente vai passar por provações, tribulações. Mas no final da caminhada, irmão, naquele grande dia, quando o Senhor chamar eu e você e falar assim, vem cá, benditos do meu Pai. Olha o lugar que eu preparei para vocês. Ó. E a Bíblia vai dizer que Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Lá não haverá tristeza, não haverá dor, não haverá sofrimento. Todas as coisas ruins vão ficar para trás. Aí sim, irmão, nós seremos felizes para todo o sempre. Amém? Vamos continuar aqui, ó. O 23, ó. Então, depois que o rei chamou, Daniel respondeu, falou que o anjo de Deus fechou a boca dos leões. 23 diz assim, ó. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Olha só, irmão. Por que nenhum dano se achou em Daniel? Por quê? Acabamos de ler. Porque creu em Deus. Porque creu em Deus. Irmão. Porque ele creu. Imagina agora se Daniel fizesse igual eu falei. A hora que ele soube do edito lá do rei, tá? Da proclamação do rei. Ao invés dele sair como ele fazia sempre, orado lá de fora, lá da janela, ele se escondesse. Ele se escondesse. Vou orar aqui escondidinho, porque senão o rei vai acabar com a minha vida. Ele estaria demonstrando a fé dele em Deus? Não. Não. Porque o medo seria maior do que a sua fé. E a nossa fé ela tem que estar acima. Tem que estar acima do medo, da luta, da tribulação. Tem que estar acima da tristeza. A nossa fé tem que prevalecer. E isso que Daniel nos ensina aqui. Quando ele creu, porque ele creu no seu Deus, ele foi livrado da boca dos leões, tá? Porque ele creu. Se a gente crê, irmão, que Deus ele está acima de tudo em nossa vida, acima da dor, acima da tristeza, acima das provações, acima das lutas, tá? Se nós cremos, o Senhor ele dá livramento. Ele vai me dar livramento, ele vai te dar livramento. Mas para isso você tem que colocar o quê? A sua fé em Deus acima de tudo. Tá ruim? Não, irmão, não é fácil. Eu vou te falar que não é fácil. Eu vou te falar por experiência própria que não é fácil, tá? Às vezes a nossa fé ela dá uma escurecida, tá? Ela dá uma escurecida. Mas se ela prevalecer em nossas vidas, irmão, eu posso te dizer com toda certeza, tá? O Senhor faz o sobrenatural, tá? Ele cumpre o que ele promete na sua palavra. O que os olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem chegou ao coração do homem é o que eu tenho preparado para ti. Então ele cumpre isso. Eu sou a prova disso. Como eu sempre falo, eu estava até falando com a minha esposa, que eu fiz um propósito com Deus, ainda quando eu estava parado. Falei assim, Senhor, eu vou mudar aqui um pouco, o contexto, mas é fé, tá? É sobre fé que eu estou falando. Falei assim, Senhor, eu vou fazer um propósito. Eu ganho tanto, mas eu vou dar tanto de dízimo. Vou dar tanto. Não importa se eu vou ganhar mais, não importa se eu vou ganhar menos. Vai ser isso. É isso aqui que eu vou dar. Fiz um propósito.
que acontece, irmão? Nos primeiros meses foi difícil. Foi difícil, irmão. Para provar mesmo a nossa fé. Aí eu fui lá, falei, não, eu prometi, eu vou cumprir. E fui dando. Irmão, graças a Deus, depois disso, irmão, minha vida tem prosperado grandemente. Passo por luta? Passo. Vocês viram que a chuva aí, tá? A Defesa Civil foi lá em casa, tal, mandou sair. Passo por luta, por prova. Mas até aqui o Senhor não deixou nada faltar. Na minha vida e na vida da minha família. Não deixou mesmo, irmão. E até sobrou. Entendeu? Tanto que ontem eu levei meus filhos lá no parquinho, quem viu lá no meu status lá viu, levei eles no parquinho, levei eles no brinquedo lá, que eu nunca brinquei na minha vida, mas levei para eles brincarem, negócio de Filadélfia lá, os brinquedos eletrônicos. Por quê? O Senhor tem feito eu prosperar, tanto espiritualmente como materialmente. Por quê, irmão? Buscai o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, irmãos. Quando a gente bota isso no nosso coração, irmão, primeiro a gente deve buscar as coisas de Deus, irmão, o resto é resto, irmão. Deus, ele vai prover. Não se preocupe que Deus proverá. Amém? Vamos continuar aqui? Ó, quando o rei ficou sabendo disso, ele mandou tirar Daniel da cova dos leões, né? E nenhum dano se achou nele, porque ele creu em Deus. E 24. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões. Eles, seus filhos e suas mulheres. E ainda não tinham chegado ao fundo da cova quando os leões se apoderaram deles e lhe esmigalharam todos os ossos. Olha só que interessante, irmão. O rei ficou sabendo, o rei percebeu que ele foi enganado, né? Ficou furioso. Quando ele viu que Daniel foi livrado, ficou a noite toda lá na cova, nenhum dano foi achado, nenhum arranhão sequer, tá? Foi achado em Daniel. Ele fala, não, traga aqueles caras aqui. E não traz só eles, não. Traz as mulheres dele, a família dele, os filhos, traz tudo. E lança na cova. Estava com fome, que veio os homens, as mulheres, as crianças e comeram tudo. Desmigalharam os ossos, comeram tudo, irmão. E o interessante é que antes mesmo, assim que eles foram colocados na cova e fecharam, os leões já vieram. Ou seja, o leão estava ali a noite toda faminto. Só não atacaram Daniel porque o anjo de Deus estava lá protegendo Daniel por ordem de Deus. Tá? Então, quando eles foram lançados, agora eu faço uma pergunta para vocês. Por que as mulheres e os filhos também foram lançados? Pode falar. Eu creio. Basta. Como você falou no começo, para exterminar todos, para que não... Perfeito. Não, mais tarde, né? Não deixar, como é que se diz? Para que não continuasse fazendo a mesma coisa. Aquela genealogia deles ali, né? Perfeito. Bom que vocês estão prestando atenção. Eu falei, a resposta está no começo. Como eu falei, prestar atenção na aula, no começo eu já tinha falado sobre isso. Quando um rei tomava posse de um poder, ele exterminava a família do outro rei. Toda a família, tá? Se tu vê, Davi, quando tomou o reinado lá, que o único que ficou vivo foi Mefibosete. Mesmo assim, porque ele era desconhecido, tá? Porque todo o resto da família do rei Saul havia sido morto. Todos morreram, todos haviam sido mortos. Para quê? Para que não tivesse perigo nenhum de alguns da família depois se revoltar e querer tramar contra o rei. E isso aconteceu aqui. Quando o rei lança, ele lança só os 3. Vão lançar os 3, não, aqueles 2 príncipes, aqueles que armaram contra Daniel, não sei contra o 0. Mas se ele lança só eles, só eles que vai lançar. Aí ia ficar os filhos, os parentes, tudo ali. E eles poderiam armar algo, uma vingança contra o rei e querer matar o rei. O rei falou, o quê? Lança todo mundo aí, eu não quero essa raça perto de mim nunca mais. Vamos terminar tudo. Tem que acabar. Agora, que interessante. A gente tem que ser assim, irmão. Aquilo que nos afasta de Deus, aquilo que é ruim para a nossa vida, nós temos que cortar pela raiz. Mefibosete teve ali, Deus teve um processo com o Mefibosete, que ele caiu ali, o rei, Deus protegeu, né, a aliança de Davi com Jonathan.
E para ser rei tinha que ter o corpo físico perfeito, então Mefibosete nunca poderia ser rei. nunca poderia ser rei. Nunca poderia Mas tomar o lugar preservou o de filho Davi. Jonathan. Isso aí. E Deus poupou Interessante. Mefibosete para que Davi cumprisse com a promessa que ele fez com Jonas. Senão ele não conseguiria Senão ele cumprir tinha a que matar. Se promessa. ele fosse perfeito, ele tinha que matar. Isso aí. Então Mefibosete só ficou vivo por causa de propósito de Deus, tá? Foi propósito de Deus. Senão eu também seria exterminado também. Entendeu? Isso é que é interessante. Então, o mal, aquilo que é ruim, aquilo que vem para nos, vamos botar assim, nos tirar do foco, né? Nos tirar da presença do rei, de Deus, do Rei dos Reis, nós temos que cortar pela raiz. Eu gosto muito dessa palavra da Santa Ceia. Analise-se o homem a si mesmo, né? É você que tem que se analisar, eu que tenho que me analisar. O que é que me afasta de Deus? O que é que está fazendo eu perder o foco na caminhada? E eu tenho que dar um jeito de tirar e cortar pela raiz, irmão. Porque se você cortar, não, vou tirar isso daqui só e tal. Irmão, a raiz, ela cria, se não tirar pela raiz, irmão, ela vai criar fruto daqui a pouco. Quando vê, brotou de novo mal, aí, irmão, você acaba sendo derrubado. Uma coisa você for acabar com um formigueiro, com um enxame, alguma coisa, você tem que ir lá no foco, tem que ir lá onde está o rei ou a rainha, lá onde está o que vem depois. Se você matar só a cara que está saindo do ninho, não adianta. Não adianta. Você tem que ir lá no foco, acabar com ela para que não cresça mais. Tu falou isso aí interessante, quando eu estava limpando terreno lá em casa, na época eu mudei para ali, ia muita formiga dentro de casa, eu falei, meu Deus, de onde vem tanta formiga? E era um formigueiro, aquelas formigas vermelhas, grandona. Eu falei, meu Deus, aí eu comecei a procurar, e eu matava elas ali, mas não adiantava. No outro dia tinha um monte de novo, e enchia mesmo a casa. Eu falei, quando eu achei um ninho delas lá em cima. Grandão, ninho, taquei fogo em cima, irmão. Acabou a formiga, graças a Deus. Então tem que ser pela raiz, irmão. Tudo que é ruim, tira pela raiz, tá? Acaba logo antes que não te faz mal depois, tá? Não adianta ficar... Não, acaba logo com tudo. Vamos lá. 25. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e gente de diferentes línguas que moram em toda a terra. A paz vos seja... Isso aqui é o rei Dário, o que ele escreveu, tá? A paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente, tá? E para sempre permanente. E o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio é até ao fim, tá? Olha só que interessante. Ao 27, ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, olha só o versículo 28. Esse Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro o Persa. Olha só que interessante, irmão. Depois dessa maravilha, olha só que interessante, irmão. As provações, como a gente sempre fala nas pregações, nas ministrações, nos estudos, eu sempre falo isso. A provação que eu e você passa não é coincidência, é permissão de Deus, para que outras pessoas olhem de fora e vejam, tá, a provação que você está passando, e elas vão ver como Deus te abençoa, como Deus te livra daquela provação, daquela tentação, daquela luta que você está passando, e eles possam crer em Deus também, eles possam querer crer e seguir esse mesmo Deus que você serve. Olha só o que aconteceu com Daniel. Foi preciso ele passar, o rei Dário conhecia, ouviu falar do Deus de Daniel? Ouviu, porque ele conhecia Daniel, sabia que Daniel servia um Deus lá. Daniel era monoteísta, é monoteísta, né? Um Deus só. Politeísta é aquele que crê em vários deuses. Então ele sabia que Daniel acreditava somente em um Deus, servia somente um Deus. Só que para ele continuou servindo lá os deuses dele, tudinho. Mas precisou Daniel passar por essa provação, precisou Daniel ser lançado na cova dos leões, precisou ele ver que Deus livra aquele que é fiel a ele, tá? Para ele poder crer que só existe um Deus, irmão. Que só existe um Deus no céu e na terra. É só ele que devemos servir. E quando ele viu que Daniel passou por tudo isso, e Daniel não foi achado dano nenhum nele, porque Deus estava com ele,
tá? Ele creu em Deus e ele fez um decreto. Ele falou assim, ó, ele escreveu esse decreto, tá? A paz vos seja multiplicada. Olha só, a paz vos seja... Já é outro homem aqui, né? Transformado, tá? Pelo milagre que foi na vida de Daniel. A paz vos seja com todos, tal. O versículo 25, né? Ó, 26. Da minha parte é feito um decreto pelo qual em todo domínio do meu reino, olha só, em todo o meu reino, tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente. E o seu reino não se pode destruir. O seu domínio é até o fim. Ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele, olha só por que ele está escrevendo isso, ele livrou Daniel do poder dos leões. Precisou Daniel passar por tudo isso para que o rei cresce que Deus é Deus. Que somente é um Deus. Que ele deveria servir somente a um Deus. E interessante que eu estava estudando... Pode falar. A partir de Daniel, por Daniel, que Deus passou a crer em Deus. Que Realmente o Deus que Daniel servisse que mandava em tudo. Que era o verdadeiro Deus. É igual eu te falar, eles até ouviu falar do Deus de Daniel, mas ainda não cria nele. Ele precisou ver esse milagre, tá? Ele precisou ver Daniel passando por essa provação, sendo livrado, para ele crer, irmão. É como hoje nós, hoje atualmente, há muitas vezes pessoas se convertem, né, através do nosso testemunho. O que você prega para uma pessoa, como você viveu, como era a sua vida, aí você viu Deus que esse cara serve, deve ser bom, porque olha como é que ele está hoje. Ele não era assim, pô. Então, aquele que crê vai seguir. Agora, aquele que tem uns que não crê na hora, mas ele vai estudando, vai pensando, até que um dia Deus toca no coração dele, ele vai visitar a igreja e é muito que ele se converte. É desse jeito, e a pessoa pensa, pô, se Deus mudou a vida dele, vai mudar a minha vida também. Eu creio que Deus vai mudar a minha vida. É igual Darius, pô, se Deus livrou Daniel, ele pode me livrar, ele pode fazer também na minha vida. É crer aquilo. Porque Daniel foi livrado da boca dos leões? Porque ele creu, ele cria em Deus, no seu Deus, tá? Ele acreditava no seu Deus, ele acreditava que Deus poderia livrar ele de lá. Então nós temos que crer para que outras pessoas creiam. É igual eu falei uma vez num estudo aqui, não sei se todos estavam, que eu falei assim, que a gente tem que ter convicção da nossa fé, ter convicção daquilo que a gente está falando. Como que eu vou pregar para a irmã Gisele? Ah, irmã, Deus cura, mas eu mesmo não creio que Deus cura. Não adianta pregar para ela. Orando, desbaixo, aí chega perto de mim alguma palavra de força, eu vou falar. É isso que eu falo, às vezes. Tu falou uma coisa interessante. Tu falou uma coisa interessante que acontece muito e eu creio que muitos de nós erram nisso. A gente às vezes tá no trabalho ou qualquer outro lugar, a gente fica murmurando, fica falando que tá tudo ruim. Aí depois a gente quer convidar a pessoa para ir para a igreja. Eu falo, tô fora, tá passando por isso tudo aí, quer me levar para a prova também, entendeu? Então a gente tem que vigiar no que a gente está falando, tá? No que sai da nossa boca, para que quando a gente for pregar, a pessoa não vai julgar, né? Vai falar, pô, fulano querendo que eu vou para a igreja, sendo que tá na igreja, tá passando por luta, por prova, nada, tá doido, tô bem assim. Veja ele reclamando. Isso aí, entendeu? Não, cara fechada, né? Aborrecido. Nossa, que Deus é esse? E Daniel ele pode ver, Daniel ficava na dele, era um homem íntegro, reto, tinha um espírito de excelência, né? Tudo que ele fazia de bom grado, fazia com toda a tua vontade. Isso também, irmão, nós temos que colocar em nosso coração. Quando Deus coloca algo para nós fazermos na casa do Senhor, por mais que seja varrer um chão ou limpar um banheiro ou algo do tipo, faça com todo o seu coração, com toda a excelência. Faça com toda a excelência, entendeu? Porque Deus se agrada disso. Não é porque eu varro um chão, eu limpo um banheiro, que eu sou menor de quem está aqui em cima pregando. Tira isso da cabeça. Quem coloca essa hierarquia é Satanás. Aos olhos de Deus, nós somos todos iguais, irmão. Não tem menor, não tem maior, não, entendeu? Eu sou feliz te cortando, né? Pode porque falar. eu não me sinto preparada para dar uma aula. Mas eu chego aqui feliz, quando eu boto ela no ônibus, vem 7 horas para cá, tirar teia de aranha, tirar traça, arrumar, limpar. É o meu prazer em estar servindo o Senhor assim, né? Eu não me sinto diferente, né? Porque eu não estou ali ensinando
Cada um vai. Eu prefiro assim, por detrás do Mas palco. é dessa forma que você agrada ele, né? Eu me sinto feliz, orando aqui, fazendo isso, né? E a Bíblia fala, né? Aquele que quiser ser o primeiro será o último. Então tem muita gente que vem aqui, eu não tô falando nessa igreja, tá, irmão? Quando eu falo igreja, eu falo geral, tá? Tem muita gente que vem para aparecer, irmão. Deus não quer isso, tá? A Deus é que é aquele que fica lá no secreto, no escondido, no oculto, tá? Que não fica fazendo nada para se vangloriar, entendeu? Porque hoje em dia os homens, infelizmente, a soberba tem subido na cabeça, os homens querem se vangloriar. Estão querendo a glória de Deus para si mesmo. E isso Deus não se agrada não, tá? Tudo que for fazer, façam como se estivesse fazendo, tá fazendo para Deus. Eu estou fazendo isso aqui para Deus, então eu vou fazer o meu melhor. Igual Daniel. Daniel, ele foi poupado, olha só, e nesses reinos, foi 3 reinos, né? Nabucodonosor, Belsazar, Dário, não, 4 reinos, e Sírio, que ele prosperou também, como falou aqui no último aqui, ó. Prosperou no reinado de Dário, no reinado de Ciro o Persa. Interessante, só para terminar aqui, que estou acabando já o meu tempo, interessante que os medos e persas eram povos diferentes que se uniram, né? Eu estava estudando sobre isso, um era do norte, um era do sul, aí teve lá, eles eram unidos. Então aqui Dário era Medo e Ciro, que depois tem várias, a gente vai estudar sobre isso, tem várias profecias sobre Ciro, que foi através de Ciro, assinou um decreto que os judeus foram libertos, tá? Foram libertados para poder voltar para Jerusalém, tá? Isso é outro estudo, mas é interessante a gente conhecer toda a história, por causa disso aqui, ó, vai falar que Ciro, depois de Dário, começou a reinar. Ou seja, Daniel ainda estava ali no reinado de Ciro. Então, pode ser que depois vocês vão ver se teve ou não uma conversa de Daniel com Ciro, tá? Ciro, pode ser que Daniel falou, olha, Jeremias profetizou lá sobre tu, ó, rei Ciro. Tá escrito aqui, ó. Tá escrito, ó. Olha, lê aqui, rei Ciro, ó. Isso há anos atrás, ó. Jeremias falou que você iria reinar, ó. Olha só o que Isaías também falou, olha só. Interessante, entendeu? Então, por isso que é importante a gente entender toda a história, tá? E para terminar, irmão, eu queria dizer que o nosso caráter cristão, ele é desenvolvido nas provações. Então, se você estiver passando por provação, por luta, por qualquer tipo de coisa assim que venha tentar te derrubar, não se preocupa não, que Deus está moldando o meu e o teu caráter nesse momento, tá? Ele está te moldando, porque Ele está te preparando para algo maior que está para vir em tua vida, amém? Até que pode falar? O Rodrigo quer falar uma coisa? É só um comentário rápido, que a gente passa e é muito interessante. Abra aí no versículo 5, 6:5. Abriu 6:5? Que diz assim: então estes homens, o Leonardo Leu explicou muito bem. Então esses homens disseram: nunca acharemos alguma ocasião contra este Daniel, se não acharmos contra ele na lei do seu Deus. E aí, do nada, eles vêm falando lá no 7 sobre fazer um edito no espaço de 30 dias. E a gente não entende muito isso. Por que 30 dias? Por que está falando disso? E olha só que interessante, não acharam nada contra Daniel na lei deles. Então eles iam passar a estudar a lei do Senhor, para poder entender a lei do Senhor, para poder então julgar Daniel através da lei do Senhor. É o que acontece hoje, né? Hoje o pessoal não tem nada contra ti e fala assim, mas tu não é da igreja? Você tá Ou seja, ele quer te julgar na lei. Mas olha só 30 dias. Por que 30 dias e por que o rei assinou? O rei não era tão bobo assim. Mas por que ele assinou? Preste atenção, 30 dias. Tem um festival judaico chamado Tevet. Não precisa gravar isso. E o dia que eles fazem jejum é o 10 de Tevet, que é o dia 10 desse mês. Tevet é o nome de um mês. 10 de Tevet, que é o jejum que eles fazem. Esse jejum de Tevet é comemorado, esse festival comemora durante 30 dias. Eles ficam 30 dias sem jejuando de manhã e orando 3 vezes ao dia em direção a Jerusalém. Esse festival, o nome dele é em homenagem ao cerco da Babilônia. E o cerco da Babilônia, Jeremias, 30 dias antes da invasão de Nabucodonosor, Jeremias vai dizer, agora vocês vão saber o que eu estou falando. Jeremias vai dizer uma profecia assim: chora Israel, Babilônia não é o teu lugar. Ele vai escrever isso em Jeremias 51. Ou seja, as pessoas que queriam derrubar Daniel, leram o livro de Jeremias e entenderam o que Jeremias estava falando. E aí o rei falou assim, ué, se Nabucodonosor fez isso, eu agora que derrotei a Babilônia, e Jeremias vai dizer, ninguém derrota a Babilônia.
E aí o Dário vai dizer, mas eu derrotei a Babilônia. Eu tomei, então eu vou fazer um edito e vai lá, clame ao Senhor, no Jeremias, clame ao Senhor e ele talvez atentará ouvir a você. Então, Dário está fazendo, já que Deus não vai ouvir, eu vou fazer um festival para os judeus que eu vou ouvir. Se Nabucodonosor não ouvir, eu vou ouvir. Então, é isso que a gente sempre fala. O texto, se você tirar de contexto, ele vira heresia. Ele vira adepto para você interpretar a Bíblia ao contrário. O que foi que eles estavam fazendo? Quando Jesus foi tentado no deserto, o Satanás, Lúcifer, usou o Salmo 91 contra Jesus. Lúcifer não usou a Bíblia do diabo, usou o Salmo 91. Então a importância da escola dominical, da gente estudar a escola dominical, é saber o que o texto está dizendo. Está vendo que eles tentaram derrubar Daniel com um festival que comemora a derrota com a profecia de Jeremias. Usaram Jeremias contra Daniel. Fala sério, né? Daniel viveu, sofreu aquilo e vão usar Jeremias contra Daniel. E usaram. E ele foi para a causa de Jeremias por causa disso. Então sempre tem que estar atento ao entender o que a palavra diz. O inimigo lê e entende. Por isso que a Bíblia fala que os filhos das trevas seriam mais sábios que os filhos da luz. Eles leram Jeremias e entenderam a profecia de Jeremias. Hoje a gente não lê Jeremias, não entende, canta a música Chora Israel, mas não sabe o que está cantando. Então tem essa parte que acho que é muito focada nessa questão de saber o que está na Bíblia. Saber interpretar a Bíblia. Era isso que eu queria comentar só. Eu até botei no grupo ontem sobre Jesus foi tentado lá por Satanás, foi na palavra, irmão. E tem gente, tipo assim, acha que poxa, tudo é tão chato. É difícil, irmão. Não vou mentir pra você, não. Eu também achava chato, muito chato quando eu era mais novo, então. Ia no estudo, nossa, dava um sono, eu tava cansado. Mas, irmão, é isso daqui que nos edifica, isso daqui que nos mantém de pé, é a palavra, tá? Eu sempre falo e eu afirmo, louvor ele atrai a presença de Deus. Louvor, irmão, louvor ele cura, salva, liberta. Faz tudo isso, é importantíssimo. Mas a palavra é o que vai te manter de pé na presença do Senhor, tá? Ela que vai te fazer, vamos botar, no dia da aprovação, tu pode perceber. Eu, por exemplo, sou assim, não sei se os irmãos é assim. Quando eu tô passando por uma luta, tá difícil, aí vem uma palavra que eu estudei na minha mente. Aí aquilo... Vamos confiar em Deus. Aí o Senhor começa a falar comigo através da palavra, irmão. É através da palavra. Através do louvor também, muitas das vezes. Então é isso, irmão. Tá? Que o Rodrigo falou interessante. Nem eu sabia, tá, Rodrigo? Vamos lá para as perguntas rapidinho. Tem ainda alguns minutinhos. Essa pergunta aqui, eu vou fazer uma pergunta aqui diferente. Quantas partes o livro de Daniel é dividido? Eu falei no começo. Alguém sabe? O livro de Daniel é dividido em... Não, o livro de Daniel é dividido. Não confunda. O capítulo está divisando. Ele é dividido em duas partes. Histórico e profético, tá? Conta a história de Daniel e seus companheiros e logo após aqui o capítulo 2, o 7 em diante, vai falar sobre profecias que Daniel teve, tá? Então guardem isso. O livro de Daniel é dividido em duas partes. Histórico e profético, tá? Vamos lá, outra pergunta aqui. Agora que os irmãos estavam respondendo. Como o rei Dário organizou o seu reino? Quando ele começou a reinar, o que ele fez, irmão? 120 presidentes. Pode falar mais alto, perfeito. 120, ó. 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino e sobre esses 3 príncipes dos quais e 3 príncipes, tá, no caso, 3 presidentes. Daniel era o que estava acima deles, que ia ser colocado, né? Perfeito, parabéns. Em que os presidentes e príncipes encontraram falta? Em que os presidentes e príncipes encontraram falta contra Daniel? Nada, né? Mas eles encontraram, aqui botou aqui, devido à fidelidade a Deus, buscando uma maneira de acusá-lo. Os presidentes e príncipes encontraram falta contra Daniel devido à sua fidelidade. Eles tentaram acusar Daniel, né, de uma coisa que não tinha como acusar. Deixa eu ver outra pergunta aqui. O que Daniel fez quando esse decreto foi assinado?
Quando o rei Dário lá assinou o decreto que nenhum homem podia orar a outro Deus, nenhum homem podia fazer petição a nenhum outro homem a não ser ele. O que Daniel fez? Ele continuou orando, tá? Isso não interferiu na sua dedicação a Deus, na sua devoção a Deus. É o que eu falei, a gente tem que sermos assim, tá? Independente do que a situação que estamos passando, devemos continuar fiel a Deus, tá? O que seus inimigos disseram sobre a lealdade de Daniel ao rei? Quando eles viram Daniel orando lá, o que eles foram fazer? Falaram que o Daniel não estava respeitando o decreto e que ele orava sempre ao Deus dele, tá? Eu vou ler só mais uma aqui, já deu a hora. O que aconteceu com os homens que acusaram Daniel ao rei Dário? Eles foram jogar na cova do leão. Não só ele. Perfeito, parabéns, tá? Vocês estão corretos, tá? Vamos terminar, vamos orar em nome de Jesus. Vamos estar orando em nome de Jesus? Alguém quer falar alguma coisa? Estou escutando aqui.